Amém. Glória a Deus, né? Pela esse momento de louvor, de adoração, intercessão. Nós bendizemos o Senhor por tudo isto que o Senhor tem feito e como o Senhor tem cuidado de nós. Hoje eu quero aqui partilhar uma palavra de Deus com você no Evangelho de São Marcos. Se você puder abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo de número 35. Marcos 1, versículo de número 35. Amém. Quero também aqui saudar com a paz do Senhor os irmãos que estão aí nos assistindo através do canal, né? Aproveite esse momento aí para você compartilhar a ministração, abençoar uma vida. Às vezes você está assistindo, encaminha aí para o irmão ou para uma pessoa, para que ele também seja alcançado pela palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Eu quero ler o versículo de número 35, que diz assim: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Amém? Agora eu vou ler, eu vou pedir para os irmãos repetirem, para a gente memorizar aí o versículo. Eu vou ler devido às diversas versões, né? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Amém? Quantos creem que a oração ainda é a melhor maneira de alguém falar com Deus? Amém? Senhor, nós oramos nesta noite, damos-te graça por estarmos aqui e pela verdade da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa falar-nos ao coração, Senhor, que o Senhor também traga a tua palavra de uma forma plena, revelada, que o Senhor tenha liberdade para ministrar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, esse texto nesse ponto que nós lemos, ele é uma continuação de quando Jesus vai à casa da sogra de Pedro, a cura de uma febre, alguns dizem que era uma malária, e a notícia se espalha que ele está ali naquele vilarejo, porque Pedro morava nas regiões ali meio que praianas da Galileia, e o vilarejo todo descobre que Jesus está lá, e as pessoas começam a ir lá, e a notícia se espalha muito rápido, pelo que parece, e Jesus acaba passando ali a tarde toda, orando pelas pessoas, libertando as pessoas que sofriam de várias enfermidades. O versículo 34 fala isso. Mas no findar do dia, onde eles se recolhem, a Bíblia diz que Jesus, no dia seguinte, ele sai muito cedo, e ele sai antes do amanhecer, né, antes do amanhecer acontecer, e ele vai para um lugar desértico, um lugar isolado, para orar. Realmente, quando vemos as narrações do Evangelho sobre a vida de Jesus, a certeza que nós temos dentro da narrativa é que Jesus era uma pessoa de um ministério muito intenso, um ministério de grande intensidade, ou seja, de volume, e um ministério íntegro. A sua atenção em cumprir a vontade do Pai era atendida de maneira plena. Então, duas formas que nós vemos Jesus atender
a vontade do Pai. Quando ele faz de maneira plena, e quando ele faz. Então não só como ele fazia, mas quando ele fazia. Nós vamos ver isso muito, como que eu posso dizer, sincronizado na vida de Jesus. Como fazia e quando fazer. Quando nós vemos o Evangelho de Mateus 6,38, tem uma clara definição disso, da fala de Jesus, onde ele afirma: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me criou. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver Jesus se movimentar muito no seu ministério, e escolher estar em alguns lugares em tempos necessários, e escolher não estar em alguns lugares. E esse texto aponta isso. Esse texto mostra para nós exatamente isso. Como Jesus sabia, não apenas como fazer, mas quando. As ações de Jesus eram ancoradas, sem dúvida, numa dedicação em cumprir a vontade de Deus. Mas não apenas em cumprir o que o Pai queria, mas quando o Pai determinou. Isso é muito claro no ministério de Jesus. Não são poucas as vezes em que nós vemos Jesus falar do tempo, utilizando a expressão: a minha hora, a hora vem, é chegada a minha hora não é chegada. Nós vemos essas expressões de Jesus nas narrativas dos evangelhos, sobre também, ainda, quando ele mesmo afirma: a minha hora é chegada. Então, o que nós percebemos, mesmo nessa intensidade do ministério de Jesus, é que ele sabia o que fazer, e ele também sabia quando era para ser feito. É um sincronismo muito forte na vida de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 27, Jesus declara assim: agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois precisamente com este propósito é que eu vim para esta hora. Então, Jesus, ele tinha a plena certeza, não apenas de como fazer, mas quando iria ser feito, ou quando deveria ser feito. E por que eu quero salientar essas duas ações de Jesus? Porque você vai ver nesse texto que Jesus sai para orar num lugar isolado, num lugar desértico, e Jesus, ele não volta. Quando os discípulos o encontram, de lá ele parte para outro lugar. E ele parte para outro lugar, você vai ver aqui, no versículo 38, Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Quando os discípulos encontram Jesus, ele sai na madrugada e ele não avisa ninguém. É o que o texto aqui nos faz entender. Porque o versículo anterior, o versículo 37, a expressão daqueles que o encontram é: onde o Senhor se enfiou? Está todo mundo te procurando, né? Aonde o Senhor estava? Mas Jesus responde dizendo: olha, vamos para outro lugar. Então eu acho que naquele momento de oração, eu acho não, tenho certeza, ali ele já recebeu direção para fazer outra coisa em outro lugar. Então as pessoas vão lá para pegá-lo e levá-lo de volta para a casa da sogra de Pedro. Mas ele não volta nem entrar na cidade, ele vai para outra cidade. Porque ele sabia do propósito pelo qual ele veio. Ele sabia o que tinha que fazer, mas ele também sabia o tempo que ele deveria fazer. E eu penso que saber como e quando é uma das perguntas mais recorrentes na vida de todas as pessoas. Quando fazer? Quando vai acontecer? Como eu devo fazer? Mas Jesus parece ter a sua vida plena de convicções de como e quando. Ele não
oscila na dúvida. Às vezes você até sabe como fazer, mas você pergunta, mas quando devo fazê-lo? Às vezes você faz, mas faz fora de tempo, e aí quando você faz, você se antecipa, ou quando você faz já é tarde demais. Mas Jesus não sofre disso, Ele não se adianta, Ele não se atrasa, e o que Ele faz é sempre pleno, é sempre completo, porque isso está dentro do que nós conhecemos como a plenitude de Deus. A plenitude atende não só o que é necessário que aconteça, mas no tempo em que é necessário que aconteça. Quando nós observamos esses dois entendimentos de saber como e quando, nós vemos que o que é feito, vamos colocar assim, não é necessário que seja feito de novo, porque é feito de uma forma plena. E por que Jesus não sofria dessas dúvidas? Porque Jesus tinha uma vida de oração. Jesus não faz nada sem oração. A vida dele, as suas ações são amparadas, respaldadas por uma vida de oração. Então ele não tem dúvida. Eu gosto muito da expressão quando Jesus, eu falei 2 versículos aqui, onde Jesus afirma saber o que ele tinha que fazer. O primeiro versículo que eu li é o que está em João 12, 27, onde Jesus fala, ele está prestes a ser crucificado e ele diz assim: agora a minha alma está angustiada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim ao mundo, para esta hora. Então ele sabia até quando ele seria crucificado, e mesmo que a sua alma o contrariasse, estava angustiada, ele não pede para sair daquela hora. Ele fala: Pai, quando chegar a hora eu quero estar lá, eu quero cumprir, e não quero apenas estar lá, mas quero cumprir de maneira plena. É por isso que ele usa a expressão, quando ele está sendo crucificado, irmãos, Jesus não dá nenhum urro de dor, no sentido de sofrimento, mas as suas palavras na cruz são muito claras, que ele sabia porque estava lá. E uma das últimas palavras, a última, é: está consumado, está feito, eu cumpri, eu realizei. Então veja que mesmo no momento de intensa amargura e dor, ele sabia o que estava fazendo. Ele não estava variando, ele não estava sendo controlado e guiado pelo momento da dor, da aflição. Ele estava cônscio, estava ciente. Isto aponta as convicções de que Jesus tinha para realizar. E quando nós olhamos com mais cautela essa narrativa aqui, esse texto, nós vamos ver o comportamento de Jesus. E o texto começa a dizer assim, né? No dia seguinte, ou na manhã seguinte, sabe, embora na narração usar a expressão no dia seguinte, a intenção do autor é ligar o texto anterior ao que vai recorrer, mas o que nós podemos perceber é que a primeira ação de Jesus em um novo dia era a continuidade prática de uma vida de oração. Então no dia seguinte, antes de amanhecer, antes de clarear, o que Jesus vai fazer? Vai orar. Antes do dia nascer. E ele vai orar sozinho, isolado. Vamos colocar até escondido, porque ele escolheu ir para o deserto. Sua vida de oração não deve ser direcionada pelos problemas, mas sim pelo relacionamento de amor com o Pai. Por esse motivo, Jesus nos ensinou que a oração começa com a palavra, a melhor oração, né, que nós aprendemos. Quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, ele não diz assim, ó, quando você for orar, você diga: Pai, eu estou com muitos problemas hoje, e eu gostaria que o Senhor me ajudasse nesse dia.
Não, ele diz assim: diga, Pai nosso que estais no céu. Então a nossa oração, o nosso dia de oração, ele não pode ser guiado pelos problemas. Nós não devemos buscar o Senhor quando estamos aflitos apenas, mas devemos fazer isso por relacionamento. E nós vamos ver que a vida de Jesus não era guiada pelos diversos problemas que ele enfrentou ou que ele passava. Ele orava por relacionamento com Deus. Ele orava pelo prazer de estar na presença do Pai. Uma outra observação que nós temos é que Jesus faz isso no início do seu dia, e esse dia nem amanheceu ainda. Isso não necessariamente mostra para nós que Jesus dependia de um horário para falar com Deus, mas isso mostra para nós que o interesse dele era ficar a sós. O interesse de Jesus era ficar a sós, ficar sozinho com Deus. Se você deseja ter um bom diálogo, irmãos, para você ter um bom diálogo, você precisa de um ambiente onde você tem uma boa comunicação, não é assim? Porque se você estiver num lugar onde está muito barulho, muitas pessoas conversando, você não consegue ouvir o que o outro diz. Então quando Jesus ele se separa, é porque ele vai para um diálogo, onde ele fala, mas onde ele também ouve. É uma via de mão dupla, né, irmãos? A informação vai, mas ela volta também. Isto é porque a sua oração era de relacionamento. E às vezes nós vamos sair de casa, ou pela manhã, nós às vezes levantamos e descarregamos um caminhão de informações. Senhor, abençoa meu dia, me ajuda, que eu consiga resolver esse problema, que eu estou indo e tal. A gente faz igual Jacó, né? Se o Senhor me ajudar na minha caminhada, me der o que comer, me der o que beber, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, a gente põe um monte de pedido no dia. Mas a oração que Jesus nos ensinou é diferente. Ele fala assim: olha, chega no teu Pai, presença, Pai, Filho, presença. Nós estamos juntos. Então quando Jesus vai a um lugar a sós, ele vai na madrugada, é porque ele queria sim falar com Deus, mas ele também queria que a comunicação fosse clara. Sabe, tem muitas vozes, irmãos, que são obstáculos para nós. Muitas vozes, assim como muitos assuntos diversos, às vezes são obstáculos. Você precisa ter um lugar a sós com o Pai. Você precisa encontrar esse lugar. Sabe, a Bíblia diz que Jesus se levantou. Eu estou aqui no versículo 35, tá, irmão? Eu estou indo passo a passo, ó. De madrugada, quando estava escuro, Jesus se levantou e foi a um lugar. A ação e disposição de Jesus em se levantar e buscar um lugar para orar nos faz pensar sobre a sua disciplina e disposição ou hábito que lhe era recorrente. Mas o que eu posso afirmar, irmãos, lendo esse texto, é que todos aqueles que se dedicam em oração, é que a motivação que o leva a acordar pela manhã, a se esconder, a se isolar, não é a necessidade de estar apenas lá, pedir algo, mas é o desejo de estar na presença de Deus. É um desejo e a certeza que se eu for lá, se eu me separar para orar, se eu buscar um momento para orar, eu tenho certeza que meu Pai também vai estar lá. Sabe, enquanto as pessoas buscavam a Deus em vários lugares, Jesus fala assim: quando você for orar, entra no teu quarto. Irmãos,
Às vezes as pessoas sobem a montanha, descem o vale para ir buscar o Senhor, e Jesus fala assim: olha, é o teu Pai que você vai falar. Então, ao invés de você sair, você deve entrar no teu quarto. Você deve buscar um lugar de intimidade. Porque a visita pode ir na tua casa, e às vezes fica na cozinha, na sala, na varanda, mas no quarto só vai os mais íntimos, né? E depende da patroa, capaz da porta do quarto estar trancada. Mulher é um pouco mais delicada, né? Vai que vê alguma bagunça. Mas o que eu quero dizer com isso é que é um lugar mais privado. Então Jesus se levanta e ele vai a um lugar para orar, e ele sabe que naquele lugar onde ele vai, o Pai também vai falar com ele. Ele não tem dúvida. O que nos atrai ao lugar de oração é a certeza que o Pai sempre estará disposto a ouvir um coração quebrantado e sincero. O salmista diz no Salmo 104, verso de número 3, 143, verso de número 6: levanta as minhas mãos a ti em oração, anseio por ti, como terra seca que tem necessidade da chuva. Então o salmista, ele se demonstra que ele ora ao Senhor, porque ele deseja a presença do Senhor. Irmãos, eu acho interessante, eu não quero fugir do texto, mas eu acho interessante que Moisés, quando ele está diante da glória de Deus, isso lá em Êxodo capítulo 33, ele está diante da glória de Deus, um ambiente de glória, está ali no monte, o Senhor falando com ele, e depois de Deus revelar a ele grandes coisas, sabe? Depois de Deus falar para ele grandes planos, revelar muitas coisas, nós sabemos que Deus revelou muitas coisas a Moisés, e ele faz um pedido. Ele diz assim: Senhor, se o Senhor achou graça na minha face, na minha vida, se o Senhor se engraça comigo, olha que expressão maravilhosa, se o Senhor se atrai com a minha presença, né? Porque se o teu servo acha graça aos teus olhos, ou seja, se o teu servo te agrada, se o Senhor tem prazer na minha vida, como o Senhor diz que tem, se o Senhor tem prazer nos nossos diálogos, no nosso relacionamento, então eu vou te fazer um pedido. Irmãos, Moisés, num ambiente de glória, olha como, quando você leva uma vida de oração, a sua oração vai mudando, e você vai mudar, irmãos. Você vai deixar de ser um mero pedinte. Moisés fala assim, sabe, Moisés não fala assim: Deus, me dá um camelo, porque eu não aguento mais andar nesse deserto. Senhor, me dá um povo melhor para eu guiar, porque esse povo dá muita dor de cabeça. Senhor, vamos fazer o seguinte: encurta o caminho para Canaã, porque todos esses problemas eram problemas que Moisés estava passando, sim ou não? Mas ele não pede isso. Sabe o que ele pede? Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face, eu quero ver-te, eu quero te ver. Eu venho aqui falar com o Senhor, eu te ouço no meio dessa Shekinah, dessa nuvem, mas eu quero te ver. E Deus fala: Moisés, vamos fazer o seguinte. Deus não consegue dizer não para Moisés, irmãos. Moisés corria risco de vida, mas Deus não diz não. Corria risco de vida porque a incompatibilidade do gênero, vamos colocar aqui, porque Moisés, né, irmãos, fisicamente era limitado como todos nós, e a carne de Moisés não suportaria a glória de Deus em intensidade. É por isso que Deus se manifestava no meio da nuvem. Mas Deus dá um jeitinho. Deus coloca Moisés entre a rocha e fala: Moisés, eu vou passar com toda a minha santidade. Aleluia. Eu vou passar lá, Moisés. Então eu vou colocar na minha mão,
E depois que toda a minha glória, a minha santidade passar, eu vou tirar a minha mão e você vai me ver de costa, mas você vai me ver. Sabe, irmãos, Jesus sabia que esse ambiente da presença de Deus é um lugar, irmãos, completo. Quando você se dispõe a orar, as coisas começam a se apequenar diante de você. Sabe, aquele grande problema começa a se apequenar, vai ficando pequeno, pequeno. Não é porque você ficou esquecido, não. É porque a presença de Deus é completa, ela consome todo o ambiente, todo o espaço. Então não há espaço para a tua habilidade, não há espaço para que os problemas te consumam, porque a glória de Deus consome todas as coisas. Sabe, Jesus, eu acho interessante Jesus, que tem uma vida de intimidade com seu Pai, procurar lugares desertos. Jesus procurava lugares desertos para orar e às vezes descansar também. Seu ministério inicia no deserto. Em Mateus capítulo 4 diz que o Espírito Santo o leva ao deserto para que ele sofresse todas as formas de tentações. Ele foi levado, irmãos, ali naquele deserto, Jesus aprendeu a depender de Deus. Ele aprendeu a não temer as feras selvagens que gostam de emboscar os solitários. Ele suportou as tentações no deserto, trazidas pelo diabo. Agora, diante de tudo isso, ele tinha uma certeza. Ele tinha uma certeza que Deus também estava com ele ali. E nós vemos que Jesus no deserto, isolado, tentado, sabe, irmãos, um deserto pode te ensinar mais do que muitos doutores e mestres. Um momento a sós com Deus, um lugar desértico no sentido de isolar-se com Deus. Se você se isolar com Deus, isso vai te fortalecer mais do que vários exercícios físicos que você venha fazer. É por isso que o ministério de Jesus funcionava, era intenso, mas funcionava, porque ele se permitia ser guiado pelo Espírito de Deus, mesmo que fosse para o deserto. Se Deus escolher às vezes nos guiar para o deserto, nós não queremos, porque nós vemos o deserto como um vilão. Nós vemos o deserto como um lugar que pode nos tirar a vida. Mas foi exatamente no deserto em que Jesus inicia o seu ministério. E ele descobre, ele aprende que mesmo ali naquele deserto, primeira vez que ele é levado, ele aprende que Deus está lá com ele. E o texto diz que depois que ele é tentado, vem os anjos e o serve. Vieram os anjos e o serviram. Existem muitas pessoas, irmãos, que se isolam porque estão presos por dentro, presos numa ansiedade, presos num problema, presos numa angústia, presos no estresse, numa depressão, estão presos por dentro. É difícil às vezes nós cairmos em si, mas o nosso corpo às vezes ele fala exatamente o oposto do que a nossa boca está dizendo.
Às vezes eu digo, está tudo bem, eu estou em paz, Deus está no controle, mas Deus me prometeu. Mas aí o meu corpo reage diferente. A pessoa tem palpitação, as mãos transpiram. Aí quando vai no médico, o médico fala, você está com os nervos descontrolados. Sabe, hoje eu ouvi essa frase: tá tudo bem. A pessoa fala, tá tudo bem. Porque a Sunamita disse isso, não foi? E se eu disser que não está bem, talvez a coisa piore. Onde foi mesmo que a gente aprendeu isso, irmãos? Porque às vezes a pessoa vai parar no hospital dizendo que está tudo bem, mas o corpo dela está dizendo outra coisa. E se você é um só, né, o seu corpo está respondendo ao que realmente é. Está tudo bem, quando vai medir a pressão está lá nas estrelas. Está tudo bem, quando mede os batimentos cardíacos, o negócio está descompassado. Está tudo bem, mas o meu corpo está dizendo que não está. Sabe, é impossível orar desse jeito. Você tem que orar do jeito que você é. Jesus não diz isso, Jesus fala assim, ó: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí eu chego em Jesus e digo que está tudo bem. E eu saio de lá com as cargas que eu deveria ter deixado, com as ansiedades que eu deveria ter dado a Ele, confiado, mas eu não confio. É lógico, se eu não confio, eu também não descanso. Porque eu fico imaginando como é que Jesus dorme num barco, no meio de uma tempestade. Como é que é possível isso? No meio de uma tempestade, irmãos, e olha, diga-se de passagem, irmãos, a gente não está falando de nenhum iate, ou melhor, a gente não está falando de nenhum cruzeiro, não. A gente está falando de um barquinho. Não, o negócio sacode, né? Quem já andou de barquinho aí a remo sabe que às vezes você acha que está dentro e tem hora que você tem quase certeza que você está fora. E como é que ele dorme? Como é que tem que alguém acordar ele? É porque está tudo bem aqui dentro. E aí o que está fora não determina o que eu faço. É o que está dentro. Ora, não é o Espírito Santo que tem que determinar as nossas ações? Não é a palavra de Deus que tem que impulsionar os meus impulsos? Mas às vezes isso não acontece. É o que está fora que está me sacudindo para lá e para cá. Mas Jesus sabia quando e como, porque ele se dedicava a uma vida de oração. Se você orar, certamente você vai se tornar uma pessoa muito resiliente. Se você orar, você não vai transferir a paz, você vai ser o lugar da paz. Você não vai buscar como se estivesse longe. Você vai viver com a certeza que Ele está com você. Eu quero concluir lembrando que Jesus escolheu ficar a sós com Deus. Ele escolheu estar sozinho. Ele escolheu a solitude. Eu penso que nessa geração, nesses dias que nós estamos, tudo tem voz, irmãos. Tudo tem voz, você já reparou? A gente recebe centenas de notificações no celular, no smartphone. A televisão apita, o celular apita. Tudo tem voz.
Mas às vezes a voz que deve me guiar, me dirigir, eu não consigo ouvir. Então eu quero hoje te incentivar se você quer saber como e quando fazer, se você quer ser hábil a discernir o que fazer, sabe, você precisa sim depender de Deus e ter um relacionamento com Ele. Jesus diz algo aos discípulos que às vezes é mal interpretado, ou alguém interpreta de uma maneira não tão boa. Que Jesus fala assim para eles, sabe? Vocês não devem se preocupar com o que vocês vão dizer, porque o meu Espírito vos fará lembrar. Naquela hora o Espírito lhes dará a palavra a dizer. Algumas pessoas entendem isso como, bom, se o Espírito vai me falar o que eu tenho que fazer, então quer dizer que eu não preciso saber, ou seja, que eu não preciso ler, não preciso estudar, não preciso pesquisar. Tem pessoas que preferem interpretar assim, mas eu prefiro interpretar que diante das grandes adversidades que virão, quando o meu conhecimento e as minhas faculdades não souberem o que fazer, quando as limitações humanas, todas elas se esvaírem, o Espírito Santo me dirá o que fazer. Assim como Deus diz coisas tão simples para grandes milagres. O povo chega em Moisés, e aí, vamos morrer todo mundo aqui nesse mar? Moisés olha para Deus e fala, Deus, e aí, vamos morrer todos aqui? E Deus pergunta, Moisés, o que você tem na tua mão? E ele está olhando para cima, ele tem que olhar para baixo. Eu tenho uma vara? Pois bem, faça. Quando você dedica-se a ter uma vida de oração, você faz menos perguntas, porque você já sabe o que fazer. As perguntas diminuem para aqueles que se conhecem. Como é que você conhece uma pessoa? Ou conhece o coração de uma pessoa? Ou conhece a intenção de uma pessoa? É convivendo. Então você começa perguntando quem é ela, o que ela pensa, tal, vai ser, né, convivência. E saber a vontade de Deus, será que é algo tão longe assim, que eu devorar todos os dias para saber a vontade de Deus? Para que Deus me diga o que fazer agora, ou que Deus me diga quando fazer? Será que eu devo levar a minha vida assim? Senhor, eu faço agora, eu faço amanhã, eu faço depois da manhã, ou já era para ter feito? Será que na verdade o Espírito Santo que mora na vida de todo aquele que crê na pessoa do Filho de Deus, será que Ele já não está dizendo todos os dias? Será que eu tenho que procurar como se fosse impossível achar